Amém. Senhor Jesus, Senhor, fala ao nosso coração, pensa a nós a Tua palavra, dê-nos, Senhor, o espírito de sabedoria e revelação, para compreendermos, Senhor, a grandiosidade de tudo isso que temos recebido da parte do Senhor. Leva-nos, Senhor, a tocar-nos de uma forma diferente no Senhor. Não nos deixe ser, Senhor, sermos como a multidão, Senhor, que toca no Senhor, mas não há, Senhor, nenhum resultado, Senhor. Senhor, nós queremos ser como aquela mulher, Senhor Jesus, que ao Senhor, ao tocar, Senhor Jesus, no Senhor, Senhor, foi curada, foi liberta. E nós, Senhor, igualmente nessa noite, ao tocarmos no Senhor, que é a palavra, nós queremos ser curados, queremos ser libertos, queremos ser, Senhor, restaurados, queremos ser, Senhor, ressuscitados, queremos ser, Senhor, encorajados, Senhor, fortalecidos, Senhor, para prosseguirmos na nossa carreira, cumprindo, Senhor, a Tua vontade nessa terra. Senhor, nós Te agradecemos por cada momento que temos recebido da parte do Senhor, momentos como esse, Senhor, em que temos, Senhor, a honra e o privilégio de recebermos, Senhor, a Tua palavra, o dispensar da Tua palavra. Queremos valorizar esse momento, queremos, Senhor Jesus, conectarmos ao Senhor por meio do nosso Espírito, Senhor Jesus, e que nada venha, Senhor, nos distrair, que nada venha tirar o nosso foco, que nada venha, Senhor Jesus, nos tirar daqui, Senhor. Senhor, que o nosso espírito, a nossa mente e o nosso corpo possam estar totalmente alinhados, Senhor, à Tua vontade, por meio da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, cada família, cada casal, Senhor, cada casa aqui representada, visita cada lar, acampa Seus anjos ao redor da casa dos nossos irmãos, livrando-os de todo mal, suprindo-os com todas as necessidades, Senhor, e abençoando-os cada vez mais como o Senhor tem feito. Senhor, nós Te pedimos a Tua presença nessa noite. Dê-nos a honra e a graça de termos a Tua presença e tocarmos nessa presença, Senhor, por meio dos olhos da fé. Fala conosco. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Nós louvamos a Deus por esse momento que temos de podermos receber da parte de Deus a palavra que dele temos visto e ouvido. Iremos hoje ver a semana 2 do nosso alimento diário, que tem como título A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. Estamos vendo nesse primeiro momento as epístolas de João. Estamos vendo, em especial, vimos nessa semana ali 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e temos, o Senhor tem revelado a nós essas revelações grandiosas da parte de Deus, irmãos, que não é pouca coisa, não é uma mera palavra, é uma palavra, irmãos, de direção, é uma palavra que provém do trono de Deus, é uma palavra, irmãos, que se você perdê-la hoje, nunca mais você vai recebê-la da forma como o Senhor tem para te revelar hoje. Amanhã você recebe de uma outra maneira. Mas, irmãos, o que o Senhor tem para nos falar hoje, Ele vai falar hoje. Por isso da importância de não nos distrairmos com outras coisas. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não tomarmos cuidado, qualquer coisa nos distrai. Está vendo os bichinhos voando aí? Se você não tiver cuidado, irmãos, um bichinho desse te tira do trilho da economia neotestamentária de Deus e você perde a bênção de Deus nessa noite. Então, por favor, alinhe a sua mente ao Espírito, alinhe a sua mente à direção do Espírito, para que você não perca essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E o Senhor tem revelado a nós, o Senhor tem dispensado a nós o teu falar, o Senhor tem nos dado oportunidades, e não são poucas, de estarmos ouvindo de perto essa palavra, andando de perto com o falar de Deus, tá? Você vê que você está sentindo falta de alguns dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né? Geralmente estão aqui todos os sábados aqui fazendo o grito de guerra juntos.
Eles estão em Governador Valadares, estão participando do evento lá da nossa micro-região, tá? Junto com os demais jovens e adolescentes de outras igrejas da nossa micro-região. E amanhã eles estarão retornando. Ontem eu os levei, saímos aqui, era 18h30, chegamos 22h15 lá, deixei-os lá, retornei para Carlos Chagas, tinha que trabalhar hoje cedo, de madrugada, cedinho. Amanhã vou voltar para Valadares, buscá-los novamente, trazê-los de volta. E esse mês de novembro é um mês bastante intenso também, concernente a esses eventos. Então, estamos tendo isso em Governador Valadares. Dias 16 e 17 de novembro, teremos a conferência com o irmão Pedro em Belo Horizonte. E no final do mês, teremos o Congresso das Mulheres em Vila Velha. Então, graças ao Senhor, oportunidade não falta. O que falta, não vou falar, irmãos, vamos falar a nós. O que falta a nós é interesse. O que falta a nós é desejo. O que às vezes falta em nós, né? Não generalizando, mas esse anseio de receber mais do Senhor. Não se contente com o que você recebeu até agora. Irmãos, nós precisamos anelar receber mais do Senhor, porque a palavra não para de vir. A palavra não para de vir. Toda semana o Senhor está dispensando a nós uma palavra nova de direção. Então essa palavra ela não para de vir. E se nós perdermos esse trilho, né, nós ficaremos para trás. Né? Daqui a pouco nós já estaremos entrando, né, no alimento diário, mas se você acompanhar as mensagens que estão sendo faladas nos finais de semana, você já percebe, já entramos nas epístolas de Pedro. Então, no alimento diário ainda estamos vendo as epístolas de João, mas nas mensagens que temos recebido estamos vendo as epístolas de Pedro. Então, irmãos, é muita palavra. Nós precisamos realmente despender tempo e desejo para comermos e bebermos essa palavra, senão, irmãos, ficaremos perdidos para trás. Amém? E graças ao Senhor, palavra não nos falta. Se você, às vezes aqui, você pode até, né, sentir falta aí de um belo serviço de música, de um belo louvor, de um belo momento pós-palavra, mas esse não é o nosso foco. O nosso maior foco na vida da igreja é a palavra de Deus. Esse é o nosso foco, porque as palavras, João 6,63, parte B, as palavras que temos recebido são espírito e são vida. Então vamos ver, abra sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí na mão, se você quiser anotar, anota também os pontos, irmãos. João capítulo 1, versículo, João 1, do 1 ao 4. João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, fala: no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, por intermédio dele, e sem ele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O apóstolo João, muito usado por Deus, inclusive foi o último apóstolo que andou com Jesus a permanecer vivo até essa época. Ele foi o último a partir para o Senhor. Então o apóstolo João, seus escritos, eles fecham toda a Bíblia. O evangelho de João é o último evangelho dos 4. Primeiro vem Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de João fecha os 4 evangelhos. Aí você vai para as epístolas de João, que é a primeira, segunda e terceira João. Ela fecha as epístolas. Antes vem as epístolas de Pedro. E também a revelação de João, que é Apocalipse, fecha toda a Bíblia. Então, irmãos, os escritos de João são muito profundos,
muito... nós precisamos, por isso que eu repito novamente, gastar tempo para cavar o que o Senhor tem nos falado, irmãos. Porque há muita revelação aqui. Por isso, da necessidade desse tempo. E os escritos de João são muito elevados. João, irmãos, via Jesus como Deus. Quem era Jesus para o apóstolo João? Deus. Jesus é Deus. Quem que era Jesus para João? Aquele que era antes de tudo ser criado. Para o apóstolo João, quando ele escreve, por exemplo, no versículo 1 aqui, que ele fala que no princípio era. Então, você vê que ele não traz à existência algo, ele já apresenta algo que existia. Obrigado, irmão. Então, o apóstolo João, ele não mostra algo que passou a existir. Ele apresenta algo que já existia. No princípio era. Esse princípio aqui, já falamos e você leu, esse princípio aqui vem antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1 era o princípio do tempo e do espaço. Quando Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando João escreve o seu evangelho, ele traz que no princípio era. Então esse princípio aqui, irmãos, é na eternidade. Então quando ele fala que era, porque já existia antes de tudo ser criado. Esse é o Cristo que João apresenta para nós. Tanto que João não traz genealogia. Mateus traz. Lucas traz. Mas João não traz genealogia. Por quê? Porque como João vê Jesus como Deus, então Deus não foi criado. Deus já era, já existia. Por isso que não tem... Os outros evangelhos, você vê que eles começam, esta é a genealogia de Jesus. Porque Mateus ele apresenta Jesus como um rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem. João apresenta Jesus como Deus. Então, nessas três classificações dos escritos de João, por exemplo, no Evangelho de João, ele revela para os pecadores que é possível qualquer um, independente do que fez ou deixou de fazer, é possível para qualquer um receber a vida eterna, desde que este creia ou receba o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, independente da pessoa. Então João no seu evangelho apresenta que, independente do que você fez ou deixou de fazer na sua vida passada, a partir do momento que você crê em Jesus, você recebe a vida eterna para dentro de você. E você se torna um filho de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Nós não precisamos fazer nada. Basta-nos crer. E crer não é acreditar na existência de Jesus. Crer é receber Jesus para dentro da sua vida ou para dentro do seu espírito. Isso é crer. Nas epístolas de 1ª e 2ª e 3ª João já não fala mais com os incrédulos. João fala com os filhos. E João mostra nas suas epístolas que é possível esses filhos, depois de crerem, receberem a vida eterna. Você está prestando atenção na linha da mensagem? Ou você já se perdeu? João fala nas suas epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, para os filhos, que a partir do momento que você creu em Jesus, recebeu a vida eterna para dentro de você, você foi chamado para uma comunhão da vida.
Você foi chamado para viver em um ambiente de comunhão. Você foi chamado para estar na vida da igreja. Um ambiente onde há comunhão na palavra da vida e na comunhão da vida. Então esse, irmãos, é o foco das epístolas de João. E finalizando, Apocalipse, João mostra que todos os crentes que crê, todos os crentes, que crente é quem crê, não é isso? Crente é quem crê em Jesus, então todos que creem em Jesus são crentes. Crente não é uma religião, crente não é uma doutrina, crente é quem crê em Jesus, isso é ser crente. Se você crê em Jesus, você é crente. A religião lá fora prega que crente é uma classe. Aos crentes, não, crente é quem crê. Então, em Apocalipse nos fala que todos os crentes, os que creram em Jesus, em breve estarão eternamente juntos, desfrutando de Deus com eles, ou da presença de Deus com eles na Nova Jerusalém. Então, irmãos, que maravilha isso. Que maravilha. Quanta palavra, quanta revelação que temos recebido da parte de Deus. Então, voltando para o capítulo 1 de João 1, fala: no princípio era, verbo na tradução original é palavra. Você lê, os irmãos projetaram que na tradução King James atualizada traz: no princípio era a palavra. Outra tradução que traz também que no princípio era a palavra é a versão Restauração. Então o original aqui para o termo, para a palavra verbo, é palavra, tá bom? Então no princípio era a palavra, e a palavra estava com, e a palavra era Deus. Então essa palavra, irmãos, ela não estava separada de Deus. Para você entender, não é que a palavra é a palavra e Deus é Deus. Não é isso. A palavra é Deus. Então não tem como você separar a palavra de Deus. Se você está na palavra, você está em Deus. Se você está em Deus, você precisa estar na palavra. Não tem como você separar, entendeu? Se você anda na palavra, você anda em Deus. Se você anda em Deus, você anda na palavra. Então, ele fala aqui que no princípio era. Esse princípio aqui, irmãos, é antes do físico, da matéria, do tempo e do espaço serem criados. Só existia a eternidade, que nós conhecemos como eternidade passada. Depois disso aqui, no versículo 3, que criou os céus e a terra. Os céus e a terra foram criados, para você entender, no versículo 3 de João capítulo 1. Mas esse aqui, a palavra, mas onde que essa palavra estava, Níris? Com Deus. Aonde? Lá na morada de Deus, terceiro céu. Tínhamos acesso? Nem existíamos. Nem existíamos. Então, essa palavra estava, irmãos, longe do homem, para você entender. Essa palavra ela estava inacessível ao homem. Abra comigo, lembrei aqui, 1 Timóteo. Deixa marcado aí João 1. Rapidinho comigo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo 1, 17. Primeira Timóteo 1, 17 fala assim: ao Rei eterno, imortal, invisível. Ó, a palavra, agora você vai entender, a palavra era invisível. Como que você vê algo invisível? É impossível. Invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vai um pouquinho para frente ainda em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timóteo 6, 16. O único que possui imortalidade. Paulo está falando de quem? De Deus. O único que possui imortalidade, que habita em luz
Então a palavra que era Deus, ela estava em luz inacessível, ou seja, que não é possível você ter acesso a ela, certo? Inacessível a quem homem algum. Então, até aqui, Paulo relatando que até aquele momento, homem nenhum tinha visto o próprio Deus, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Volta para João capítulo 1, versículo 1 rapidinho, você já deixou marcado. Então você entende agora quando fala que no princípio era a palavra, mas essa palavra estava em lugar inacessível, e o homem não poderia vê-la, e o homem não poderia contemplá-la, e o homem não poderia ter acesso a ela, certo? Essa é a palavra de Deus. Você entende agora como que era a experiência do povo de Israel no Antigo Testamento? Esse acesso que eu e você temos hoje à palavra, como a palavra viva, era impossível ao povo de Israel ter. Entendeu? Então você entende, quando você lê esse versículo, que essa palavra estava fora, essa palavra estava distante, essa palavra estava com Deus, e essa palavra era, mas lá longe, para você entender, lá longe de você e de mim, ó, sem nenhum contato direto. Aí o versículo 2 fala, ele estava, reforça, ele quem? O verbo, a palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo é a palavra. Então ele estava no princípio com Deus, agora que entra a criação dos céus e da terra. Versículo 3. Olha só, versículo 3. Todas as coisas, Gênesis 1:1, e disse, criou Deus os céus e a terra. Você está entendendo agora? Porque o que criou todas as coisas? A palavra. Mas a palavra ainda estava longe, estava com Deus, era Deus. Então a criação, quando João traz para nós o evangelho, no seu evangelho, a criação de todas as coisas aparece no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem ele, então tudo, Hebreus nos fala que todo o universo é sustentado pela palavra do seu poder. Tira a palavra do universo para você ver, desmorona tudo. Tira a palavra da sua vida. Fica uma semana sem desfrutar da palavra para você ver o caco que você fica. Fica, irmãos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem desfrutar da palavra. Tudo entra em desequilíbrio. Tudo entra em desacordo. Tudo entra, irmãos, em rota de conflito. Porque tirou aquilo que sustenta todas as coisas. Tirou a palavra. Então é muito sério isso aqui, que quando ele fala no versículo 3, né? Aqui se dá início à criação. Então, no versículo 4 fala o seguinte: a vida, que vida é essa? A vida de Deus, a vida eterna. A vida estava nele quem? No verbo. E quem é o verbo? Jesus. Jesus é o verbo. Jesus é o verbo. E Jesus é Deus. Então é tudo um só. Para você entender. A vida estava nele, no verbo ou na palavra. Então a vida está na palavra. João 6,63. Abra rapidinho. Quem for rápido de endereço, João 6,63. Fala o seguinte, eu falo o que em João 6,63? O Espírito, a carne, para nada, as palavras que eu vos tenho são Espírito e são vida. Então a vida está na palavra.
Aqui fala que a vida estava nele, ou no verbo, entendeu? A vida estava na palavra, e a vida era a luz dos homens. Então, na palavra, nós temos não somente vida, mas nós temos também luz. Davi que fala nos Salmos, né? Davi fala nos Salmos, Senhor Jesus, luz, lâmpada e luz para os meus. É Salmos ou Provérbios agora? Salmos, né? Isso aí, isso aí. Graças a Deus. Tão bom de Bíblia. Então, irmãos, é isso. Luz e vida estão na palavra. Então, se você quer, irmãos, vida, você precisa ir à palavra. Você precisa ir, não, irmãos, ir à palavra de forma doutrinária ou religiosa. Você não vai encontrar nenhuma vida dessa forma. Nós precisamos ir à palavra, aplicando o que Hebreus fala, a fé. Fé. E você precisa ter o seu espírito exercitado. Senão você não vai passar de preto no branco, isso não vai mudar nada na sua vida. Aí quando fala, a luz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Agora olha o versículo 11 e 12. Leia comigo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A palavra encarnada veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Aí o versículo 12, nós entramos. Quando fala, mas a todos, quantos? Então, o versículo 12, por consequência de você crer, quando fala aqui, mas a todos quantos o receberam, receber é crer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, aqui você há o recebimento da vida eterna que estava fora. Quando eu creio, essa vida que estava fora, ela passa a habitar em mim. Eu recebo a vida eterna por crer em Jesus. Não, você não precisa, irmãos, mover uma palha, porque não é mérito nenhum nosso. O fato de recebermos a vida de Deus como salvação na nossa vida é um ato imerecido. Não é mérito nem meu e nem seu. Nós apenas cremos. Fala com o irmão que está do seu lado, apenas cremos. Quando apenas cremos, nós recebemos, por crer no Filho de Deus, nós recebemos a vida de Deus. E ainda você se torna um filho de Deus. Então, por favor, não acredite, eu já ouvi isso muito falado, né? De várias maneiras, que, afinal de contas, todos somos filhos de Deus. Mentira. Todos são criatura. Criatura, todos são, mas filhos, somente os que creram. E o que é crer? É acreditar em Jesus? Não. Tiago fala que até os demônios creem e não foram salvos, e não serão salvos. Mas o que é crer? Receber. Senhor, nessa noite, eu abro o meu coração e eu recebo como Senhor da minha vida. Irmãos, isso é crer. Porque é muito fácil você falar que crê em Jesus e Jesus para lá e você para cá. É muito cômodo, irmãos. Eu creio em Jesus, mas Jesus para lá e eu para cá. Jesus para lá e eu vivendo a minha vida aqui, irmãos. É muito cômodo. Porque a partir do momento que você recebe Jesus, aí já começa a operação do Espírito na sua vida, a operação de Deus na sua vida. Aí você já é levado para um caminho estreito, para uma porta estreita. Aí já entra o que fala em Mateus capítulo 24, 14, aí já entra o que? O fato de você negar aqueles que quiserem vir
após mim, Mateus 24, 14, a si mesmo se neguem, tome a sua cruz e siga-me. Aí já entra um processo que não é fácil. Então, irmãos, todos que você olhar na totalidade geral, todos a criação é criatura. Agora, filho se torna a partir do momento em que recebe o Senhor. Aí sim você se torna um filho de Deus. Aí você nasce do alto. Aí uma certidão de nascimento espiritual é emitida no seu nome. Aí você se torna um filho de Deus. Ó Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus. Fala com o irmão que está ao seu lado, nós somos filhos de Deus. Como que isso aconteceu? No versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse é o novo nascimento, é o que nós conhecemos como nascer do alto. Então a partir do momento que um cidadão, uma criatura, independente do que fez e deixou de fazer, ela abre o seu coração e entrega a sua vida para o Senhor, e recebe o Senhor, crendo no Evangelho, crendo em Jesus. Nós vamos falar sobre isso aqui também, crendo que Jesus veio como homem, morreu como homem e ressuscitou como homem. Quando nós cremos, irmãos, aí nós nascemos do alto. Aí você já nasce, não uma pessoa, um filho de Deus maduro, você nasce um bebê, espiritualmente falando. Por isso que preciso ter paciência com os que nasceram de novo. Às vezes você quer cobrar a espiritualidade de alguém que nasceu ontem. Não tem como você cobrar maturidade de uma criança de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas o que é necessário eu e você fazermos? Alimentá-la, né, Dulce? Apacentá-la, cuidá-la, porque o normal de uma criança é crescer. Então, o normal de quem nasceu de Deus é crescer. Agora, se eu olho para mim, 5, 10, 15, 20 anos, eu nasci de novo e eu permaneço infantil, não é, aí também é algo anormal, irmãos. E o que nós vemos, não aqui, mas nós vemos que nós temos comunhão, nós sabemos, não é isso? Irmãos de 10, 15 anos na vida da igreja, pegando pirraça, porque eu estou aplicando, o irmão sentou na cadeira dele, não veio reunir mais. Cheguei, tem um irmão sentado em minha cadeira, não reúno mais. Irmãos, isso não é normal. Isso não é normal, isso é anormal. Porque já era para ter passado dessa fase de infantilidade. Então, irmãos, por favor, né? Nós que nascemos de novo, o que Paulo fala em Filipenses, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, entendeu? Agora o versículo 14, esse versículo 14 é maravilhoso. Então, irmãos, antes aqui, olha só, antes, no princípio era, mas estava lá longe com Deus. O mundo não existia, o universo não existia, nada do que é físico existia, mas a palavra já existia. E a palavra era Deus. Então, irmãos, estava longe demais de nós. Mas agora o versículo João, irmãos, por isso que os escritos de João são muito profundos. João escreve o versículo 14: e o verbo, ou a palavra, se encarnou. A palavra que estava com Deus e era Deus, e por meio da qual o universo foi criado, se encarnou. O que no termo original aqui, que de se encarnar no original grego, é tabernacular. Armou tabernáculo entre nós. Pensa na alegria que João... Irmãos, não sei se você consegue tocar nisso, mas o João escrevendo o seu evangelho, quando ele chega nesse versículo, quando ele vai escrever, e o verbo... João aqui estava em Éfeso.
Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então João foi o último a relatar. Agora você imagina João, irmãos, trazendo à memória esse momento e a alegria que João estava ao escrever isso para nós. Quando ele fala, olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que criou todas as coisas, que estava com Deus e era Deus, ela veio para perto de mim. Ela habitou no meio do nosso meio. Ela se fez carne, ela se fez presente. Aqui fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então ele falou, olha, essa palavra, esse verbo, como que eu vejo esse verbo? Como que João via o verbo? Como que João via a palavra? Cheia de graça e de verdade. Como que você tem visto a palavra? João viu dessa forma, por isso que ele escreve. Então ele fala, quando eu vi a palavra encarnada, ela é cheia de graça e de verdade. Aí João fala, mas não é somente para mim, é para todos. Aí ele inclui todos aqui, os discípulos, os que andaram com o Senhor, quando ele fala, e vimos a sua glória. Então a palavra manifesta a glória de Deus. A palavra manifesta a glória de Deus. E Deus é manifesto por meio da palavra que é Cristo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito, aquele único que estava lá com Deus no início. Mas ele desceu e ele habitou entre nós. Agora vai para 1 João. A palavra, irmãos, se fez carne. A palavra, irmãos, ela, quando João escreve, é interessante isso aqui. Quando João escreve, João 1:1, que ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ali, João só relata apenas a divindade de Deus. Ali, João não relata a humanidade, porque não tinha Deus, tinha a sua divindade, mas em João 1:1, Deus não tinha ainda a humanidade. Deus não tinha humanidade. Deus não sabia o que era ser um homem. Deus não sabia o que é sentir, embora ele seja onisciente, mas estamos falando na prática. Ele não tinha essa experiência de saber o que é ser qualquer um de nós. Mas quando ele escreve João 1:14, aí João fala o seguinte, agora essa divindade que estava com Deus, que é a palavra, que é Cristo, que é Deus, se encarnou na humanidade de Jesus. Então, o que era santo, a santidade, a divindade de Deus, se encarnou na humanidade de Cristo. Se fez carne, a palavra se encarnou. Agora João, quando vai escrever João 1 João capítulo 1, aí João fala, olha, eu vou contar para vocês agora uma continuação do que eu escrevi lá no Evangelho, entendeu? Mas de uma forma mais detalhada. Então, quando ele escreve 1 João 1:1, ele fala, o que era, desde o princípio, ainda ele usa o termo era, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, aí ele fala, olha, estava no princípio, estava com Deus, nós não tínhamos condição de ouvir, mas hoje nós já ouvimos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido. Então, irmãos, aquilo que estava oculto de você se revelou a você e hoje você tem ouvido isso. O que temos ouvido, o que temos visto, aí já não é, aí já é um processo. Primeiro você ouve, depois você vê. Então, o fato de você ouvir a palavra tem que te levar a ver algo. Você que ouve a palavra, irmãos, precisa ver. Entendeu? Você precisa ver algo.
Tá certo? O que temos ouvido, o que temos visto, temos. Então é presente, é agora, é atual, é hoje. Fala com o irmão que está do seu lado, é hoje. O que temos. Aí eu vou te perguntar, você tem ouvido? Ah, eu tenho ouvido, estou ouvindo agora. Mas agora eu vou te perguntar de novo. O que você está ouvindo, você tem te levado a ver algo? Ah, mas eu estou vendo, amém, com os nossos próprios olhos. E o que contemplamos? Aí você viu no alimento diário, o que é o significado de contemplar? Contemplar, observar com propósito. Contemplar ou observar algo com propósito, um propósito definido. Então não é só ver, irmãos, não é só ver. Você entende quando Paulo escreve aos Filipenses, quando ele fala o seguinte: uma coisa agora faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando, prossigo o alvo. Então Paulo, ele enxergava, ele contemplava o alvo. Ele contemplava, Paulo tinha um foco, Paulo tinha uma meta. Então o fato de nós recebermos a palavra, ouvirmos, vermos com os nossos olhos, mas além de ver, você precisa contemplar, irmãos, é contemplar uma meta, é um alvo, é um propósito. Não é só ouvir palavra por ouvir, irmãos. Não é entrar no ouvido e sair no outro. É ter uma meta, é um propósito. É isso, é olharmos firmemente, fixamente com o propósito. O que contemplamos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, aí ele fala, olha, eu já estou vendo algo, já tenho um propósito, já tenho algo definido, já é uma meta, já é um foco. Aí ele fala, e as nossas mãos apalparam com respeito ou a palavra da vida. Porque você leu em João 1, vou falar de novo, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele. E a vida era, por isso que ele fala aqui, ó, e apalparam com respeito ao verbo da vida. Então João falou, olha, essa palavra que estava longe de nós, hoje ela pode ser ouvida, porque ela está próxima. Hoje eu posso ouvir, hoje eu posso ver, hoje eu posso contemplar e hoje eu posso apalpar. Por isso agora você entende qual que é o termo que eu uso aqui. A proximidade, né? A proximidade de João com Jesus. Irmãos, era toda hora João colocando a mão em Jesus, era toda hora João apalpando Jesus, irmãos, porque a palavra se encarnou ali. Essa intimidade de João em andar com Jesus, colado em Jesus, irmãos, é a intimidade de andar colado à palavra. Então eu e você precisamos ter esse sentimento. Irmãos, a sua vida depende da palavra de Deus. Não pense, mas eu conheço fulano, bertano e ciclano, que tem uma vida muito boa e não está nem aí para Deus, irmãos. Cheque o coração dessa pessoa, ela tem um vazio dentro dela, como a irmã falou, que nem o universo é capaz de preencher. Não tem um propósito, não tem um sentido para a vida. Grandes filósofos, a Grécia é o berço da filosofia, em especial Atenas. O que os pensadores, vocês sabem, muitos já estudaram isso, Sóstenes, Platão, o que eles buscavam? O sentido da vida, resposta para que eu existo, para onde eu vou, de onde eu vim. Sentido, buscando sentido, irmãos. Isso, por mais sábio que um homem seja, sem a palavra, ele é sem propósito. Ele busca respostas para algo que só está na palavra. Entendeu? Então fala com o irmão que está do seu lado. A sua vida só tem sentido com a palavra de Deus. Então, irmãos, quando João fala aqui, olha, no versículo 1, ele traz essa experiência
que essa palavra já não é mais misteriosa, ela já não é mais oculta, ela, irmãos, ela se tornou tangível, ela se tornou porque ela se encarnou, e hoje nós podemos ter contato com essa palavra. Irmãos, valorize a palavra de Deus, valorize o que Deus tem te dado, valorize o que tem chegado na sua casa todos os dias, valorize o que tem chegado no seu celular todos os dias, valorize o que tem chegado nas suas mãos todos os dias. Você tem visto, você tem ouvido, você tem visto, você tem contemplado e você tem apalpado? Ah, mas isso aí João estava falando de Jesus, homem. Irmãos, mas ele se tornou o Espírito. E ele é a palavra, e a palavra é ele. Então, quando eu e você temos contato com essa palavra, hoje, nós estamos apalpando, ouvindo, contemplando o próprio Senhor. Abra comigo rapidinho, Marcos. Deixa marcado aí que eu vou encerrar em 1 João ainda. Marcos capítulo 3. Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 10. Marcos 3,10 fala, pois curava muitos. Isso aqui, irmãos, é a palavra que ela podia, é o verbo que pôde ser tocado antes da ressurreição, porque também pôde. Então, no capítulo 3, versículo 10 fala, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então a palavra aqui, ela podia ser tocada antes da ressurreição. A palavra já tinha se encarnado, então ela já pôde ser tocada. Marcos 5, vimos esse versículo aí essa semana, capítulo 5, versículo 31. Marcos 5, 31 fala, responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Isso aí falou na quarta-feira. Irmãos, a multidão, irmãos, você quer levar uma multidão a Jesus? Quer levar? Você quer encher esse local aqui a ponto de não caber de gente e tem que colocar gente lá fora e até lá na rua? Você quer? Anuncia dessa forma, Jaime, vai haver uma reunião de cura. De cura. Irmãos, não cabe de gente aqui. Não que o Senhor não cure. Presta atenção. Não estamos falando sobre isso. Mas nós estamos falando do foco. O motivo. Agora fala o seguinte, Dulce. Uma reunião de sábado, 19 horas, em que a palavra vai ser falada. Não enche tanto assim. Está entendendo o motivo? Está entendendo a fonte, o que motiva o homem, o que atrai o homem? Então, irmãos, aqui Jesus estava cercado de pessoas, por quê? Querendo ser curado, liberto. Irmãos, isso é lícito, tá? Isso é lícito. Então, várias pessoas encostavam, tocando nele, tocando na palavra, porque era a palavra encarnada, tocando. Uma mulher em especial, e graças a Deus pela vida das mulheres, porque, irmãos, você não vem falando isso de um homem. Senhor Jesus, tem hora que, né? Os milagres, os maiores milagres que Jesus faz, irmãos, fez de... Com respeito, né? A gente cita até Lázaro, mas Lázaro estava morto já. Ele não tinha nenhuma reação. Então Jesus cura um, aí a outra aparece primeiro para a outra que estava no túmulo. Irmãos, então, graças a Deus pela vida das mulheres, são mais sensíveis ao Espírito. As mulheres são mais sensíveis ao Espírito. Fato, a Bíblia nos fala isso. E com isso há muita responsabilidade também, né? Ó Senhor Jesus, né? Então, que várias pessoas tocando no Senhor, veio uma mulher em específico, era esta, que estava sendo acometida de você sabe da história dela, de uma doença,
tinha buscado de várias maneiras a sua cura, não tinha encontrado. Jesus era a sua última sacada, a sua última carta. Opa, eu fiquei sabendo que ele vai passar por aqui, então deixa eu ir ao encontro dele. Aí essa mulher foi e... Qual o versículo que eu li aqui? 31. Responderam. Aí Jesus falou o seguinte, olha. Versículo 29. Logo se lhe... Não. Senhor Jesus, eu estou correndo aqui, o tempo já passou, mas eu preciso ler isso aqui. Versículo 25. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos. Então, irmãos, quantas pessoas não estão padecendo nas mãos de vários médicos por aí, na verdade? Buscando uma cura, buscando uma salvação na fonte errada, onde não pode se encontrar, não é isso? Tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então, irmãos, fora de Jesus, tudo é pior, né? Tudo é pior. Por mais que a pessoa tenha, por mais que a pessoa possua, tudo é pior. Como diz o ditado por aí, né? É de mal a pior. Não é isso? Senhor Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. É muito significativa a questão da veste aqui, não vou falar agora, em outra oportunidade. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei. Isso é fé, isso é visão. Ela nem tinha tocado, a fé já estava estabelecida, a fé já estava firmada, certo? E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Irmãos, não foi nem na pessoa em si, mas foi nas vestes de Jesus. E Jesus vira e falou para alguém: me tocou diferente. Irmãos, muitos podem estar indo à palavra e até tocando na palavra, mas nem todos tocam da forma adequada. Nem todos tocam da forma adequada. E o Senhor sabe quem toca nele diferente. Falou: olha, alguém me tocou, não é isso? Quem me tocou às vezes? Responderam os seus discípulos, aos homens. Olha aqui. Olha, os discípulos, hein? O Senhor. Responderam os discípulos. Nem eles estavam tocando de forma adequada. Percebeu isso aqui? Não. Nem eles, nem os discípulos. Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ou seja, eles estavam falando: até nós, Senhor, estamos aqui encostando no Senhor. Aí você está perguntando quem te tocou? Isso foi uma vergonha para eles, irmãos. Foi uma vergonha para eles. Aí Jesus falou o seguinte: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Irmãos, isso é comunhão. A palavra, o toque diferente na palavra te leva a essa comunhão aqui, irmãos. Te leva a essa comunhão da vida, não é isso? Declarou-lhe toda a verdade e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, irmãos, uma multidão, centenas de pessoas, todo mundo encostando, todo mundo tocando, e o Senhor falou: eu conheço alguém aqui que me tocou diferente. Nessa noite, irmãos, alguns tocaram e alguns tocaram diferente. Isso aí, irmãos, vai da sua fé e vai da sua busca, não é isso? Para terminar, para 1 João rapidinho, que nós vamos encerrar aqui. Ó Senhor Jesus, meu tempo já foi-se embora, como sempre, e não vai dar tempo de passar todo o encargo, mas abra 1 João 1 novamente, fala o seguinte, versículo 2: a vida se manifestou na palavra, e nós a temos visto, e dela damos. Então, para você dar testemunho de algo, primeiro você precisa ver algo.
Para você, irmãos, dar um testemunho forte do que a palavra de Deus tem feito, essa palavra primeiro precisa ter operado em você. Senão você não tem como falar de algo que você não vive, irmãos. Ninguém manifesta algo que não vive. Ninguém manifesta algo que não tocou. Entendeu? Primeiro é você, irmãos. Olhe para você, veja a sua situação, veja como que está a sua situação diante do Senhor, concernente a esse toque na palavra, para depois você ajudar as outras pessoas. Anunciamos e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi, estava com no princípio era o verbo estava com Deus, estava com o Pai, entendeu? E a nós, e nos foi manifestada, aleluia! O que temos visto e ouvido, anunciamos também, não é só para nós, é para os outros também, para que vós igualmente mantenhais. Então o que mantém-nos em comunhão? A palavra da vida, é a palavra que nos une, é a palavra que nos aproxima, é a palavra, irmãos, que nos mescla dessa forma. Mas como que a palavra vai fazer isso? Se eu estou numa palavra, Marilene está na outra palavra, Renata está na outra palavra. Por isso nós precisamos estar andando na palavra que temos visto e recebido, certo? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A palavra se encarnou e te levou para a comunhão do Pai em Cristo. E para terminar o versículo 4, estou pulando coisa aqui. Estas coisas, pois vos, para que a nossa alegria seja completa, a nossa alegria seja. Então, irmãos, a sua alegria só será completa quando você tocar verdadeiramente na palavra. Escrevi um versículo na minha Bíblia, 1 João 5,20, deixa eu ver o que ele fala aqui, rapidinho. 1 João 5,20 fala o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E para terminar, Mateus 16, Mateus capítulo 16, rapidinho comigo, por favor. Mateus capítulo 16, versículo... Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é 16. Mateus capítulo 13, versículo 16 fala o seguinte, e eu termino aqui: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, você bem-aventurado é feliz. Então feliz é você, porque os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis. Por que eles, profetas, aqui fala do Antigo Testamento? Porque o verbo ainda não tinha se encarnado. Então o que Jesus fala? Vocês são tão bem-aventurados que os maiores homens do Antigo Testamento desejaram ver, tocar, pôr a mão, como vocês estão pondo, e não tiveram a oportunidade de ouvir o que vocês estão ouvindo e não tiveram a oportunidade. Então, irmãos, pela fé hoje, nós podemos tocar na palavra, ver a palavra, palpar a palavra e contemplar. Jesus é o Senhor. Amém? Senhor Jesus, perdão pelo tempo. Amanhã o Fábio vai passar o encargo de amanhã. Eu não estarei com os irmãos, como já disse, estarei em buscar os jovens, tá bom? Os irmãos estarem cientes. E vamos em pequenos grupos, por cerca de 10 minutinhos aí, ruminar um pouco, amém?